Pessoal, resolução de mais uma questão lá da atividade 3, né? Então vamos lá para a questão 3. Um fazendeiro, percorrendo com o Jeep todo o contorno de sua fazenda, de forma retangular, perfaz exatamente 26 km. A área ocupada por essa fazenda é de 40 km². Logo, as dimensões dessa fazenda são 8 km de comprimento por 5 km de largura. Então vamos verificar se está verdadeiro ou falso esse item. Então observa aqui, ó, que eu tenho um problema, que ele dá dois dados. Ele dá o perímetro da fazenda, porque quando o fazendeiro ele pega o Jeep e perfaz 26 km todo o contorno de sua fazenda, isso é o perímetro. Então esse é o primeiro dado do exercício. Então vou desenhar um retângulo aqui, né, porque a fazenda é de forma retangular. E ele falou o quê? Ó, quando ele dá a volta em todo o contorno de sua fazenda, ele anda 26 km. Então 26 km é o perímetro, que é o perímetro que é a soma das medidas de todos os lados. Então, ele falou então que o perímetro é igual a 26 km. 26 km. E ele deu também um outro dado da área. Ele falou que a área dessa fazenda é de 40 km². A área é o tamanho lá da terra, o tamanho da região aqui, da superfície lá do retângulo da terra, que é 40 km². Então, a área da fazenda é igual a 40 km². Então, qual que é a ideia aqui? Eu quero saber se 8 km de comprimento e 5 km de largura está verdadeiro ou está falso esses dados. Então, aqui, ó, suponho que eu não sei. Então, vamos chamar aqui, ó, de x o comprimento e de y a largura. Nesse caso aqui, ó, como é uma questão de verdadeiro ou falso, uma questão tipo A, se ele já deu o comprimento e a largura, você já conhece as dimensões, aqui dá para saber, sem fazer o cálculo, já dá para saber que esse item está verdadeiro. Por quê? Ó, 8 km é a medida do comprimento e 5 é a medida da largura, que o exercício está falando. Será que isso é verdadeiro? É verdadeiro, olha só. 8 mais 8, 16. 5 mais 5, 10. 16 mais 10, 26. Então, quando eu somei os quatro lados do retângulo com essas dimensões, 8 e 5, o perímetro deu 26, que o perímetro é a soma dos quatro lados. E a área 40 km² é também, porque se eu pegar 8 vezes 5 vai dar 40. Então, tá certo esse item, eu já sei que ele é verdadeiro. Mas se fosse uma questão aberta, ou seja, uma questão discursiva, né, questão tipo D, que não tivesse as dimensões, ele só dava a área e o perímetro e pedia, calcule as dimensões da fazenda, aí você teria que fazer o cálculo. Então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, eu vou montar duas equações, uma equação relacionada ao perímetro do retângulo, uma outra equação relacionada à área do retângulo. Então aqui, ó, eu chamei comprimento de x e largura de y. Então vamos montar uma equação relacionada ao perímetro. Então o perímetro, como é a soma de todos os dados, vou somar x mais x, 2x, mais um y mais um y, 2y. Isso vai ser igual a 26, que é o perímetro. Certo? Uma outra equação eu vou montar relacionada à área da fazenda, que é outro dado do problema. Como é um retângulo, qual que é a forma da área do retângulo? Comprimento vezes largura. Então, comprimento x vezes largura y vai dar a área, que é 40 km², que o problema deu. Então, observa aqui, ó, meu objetivo é descobrir o valor do x, que é o comprimento, que é uma das dimensões da fazenda, e o y, que é a largura. Então, se eu tenho duas equações com x e y cada um, então eu tenho um sistema de equações. E nesse caso aqui, ó, é um sistema de equações do segundo grau. Então, vamos resolver esse sistema. Para facilitar aqui, ó, eu vou dividir toda essa primeira equação por 2. Fica mais fácil. Vai ficar x mais y igual a 13. Então, 2x eu dividi por 2 deu x. 2y eu dividi por 2 deu y. E 26 eu dividi por 2 deu 13. Então, essa equação é equivalente a essa. E vou repetir a equação de baixo. X vezes y igual a 40. Como eu tenho um sistema de equações, como que a gente resolve? Primeiro passo, você vai escolher uma das equações. Pode ser a primeira ou a segunda. Eu vou escolher a primeira, porque ela está mais fácil. Por quê? Porque se eu escolher a segunda, quando eu isolar uma das variáveis, vai aparecer uma fração. Então, é melhor não trabalhar com fração. Então, eu vou escolher a primeira fração. A primeira equação, né? Então, escolhendo a primeira equação, vou repetir ela aqui, ó, x mais y igual a 13. Depois que eu escolhi a primeira equação, eu vou escolher uma das variáveis para isolar dessa equação, ou x ou y. Então, eu vou isolar o y. Vai ficar y é igual a 13, passo o x para o segundo membro, fica 13 menos x. Então, está aqui
a variável isolada na primeira equação que foi a escolhida. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar essa equação com a variável isolada e vou substituir na equação de baixo, que é x vezes y igual a 40. Então, vamos pegar aqui, ó, repetindo a equação de baixo, x vezes y igual a 40. No lugar do y dessa equação, eu vou colocar o valor dele. Ó. O y é igual a 13 menos x. 13 menos x é o valor do y. Então, no lugar do y dessa equação, eu vou substituir por 13 menos x. Vai ficar, ó, x vezes o y, 13 menos x, fecha o parênteses igual a 40. Lembrando aqui, né, que tem que colocar dentro do parênteses, porque o y é todo esse termo aqui, ó, toda essa expressão. Então, 13 menos x, dentro do parênteses, que é o valor do y. Quando eu fiz isso, substituí a equação de cima com y isolado na equação de baixo, eu obtive uma equação na incógnita x, que é uma equação do segundo grau. Só que ela não está na forma reduzida. Então, vamos lá. Fazendo a distributiva aqui, ó, para eliminar o parênteses, vai ficar x vezes 13, 13x. X vezes menos x ao quadrado. Vou passar esse 40 para o primeiro membro, fica negativo, né? Troco o sinal, igual a 0. Reorganizando aqui os termos, vamos colocar, ó, na ordem. Menos x ao quadrado, mais 13x, menos 40, igual a 0. Então, observa aqui, ó, que eu tenho uma equação do segundo grau na incógnita x. Resolvendo essa equação, está na forma completa, né, forma reduzida, e ela é a equação completa. Usando a forma de Bhaskara, vou fazer o seguinte, ó, x é igual. Que vamos fazer mais direto, né, usando a forma de Bhaskara uma vez só. Qual que é a forma de Bhaskara? Menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta. O que é o delta? b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo dividido por 2 vezes a. Então vai ficar, ó, continuando aqui na frente, menos... Quem que é o b da equação? O b é 13, mais 13, né? Então fica menos 13, mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, como o b vale 13, ó, 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169. Menos 4 vezes o valor do a, que é menos 1, vezes o valor do c, que é menos 40. Então, menos 1 vezes menos 40. Então, aqui, ó, tudo isso aqui, ó, estou calculando o delta dentro da raiz. Tudo dividido por 2 vezes a. Como a vale menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Certo? Então, continuando aqui, vai ficar, ó, x é igual. Voltando aqui, ó, nessa fração, menos 13, mais ou menos. Quanto que dá o delta aqui, ó? 4 vezes 1, 4 vezes 40, 160. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Então, ficou 169 menos 160. Que vai dar 9. E raiz quadrada de 9, que é o delta, vai dar 3. Dividido por menos 2. Então, daqui eu vou tirar duas raízes. Ó. O x' vai ser o quê? Ó? Menos 13 mais 3 vai dar quanto? Menos 10. Dividido por menos 2 vai dar mais 5. Ou x duas linhas, menos 13 menos 3 vai dar menos 16. Dividido por menos 2 vai dar mais 8. Então, x' igual a 5 ou x duas linhas igual a 8 são as raízes, né, são as soluções dessa equação. Então, olha só, descobri o x, agora eu tenho que descobrir o y, né, para terminar de resolver o sistema. Então, eu vou pegar primeiro, ó, para x igual a 5, que é o primeiro valor de x que eu encontrei. Aí eu posso substituir em qualquer uma dessas equações que tem y aqui. Mas eu vou pegar essa aqui que já, o y já está isolado, é mais fácil. Então, eu vou pegar, ó, y é igual a 13 menos, qual que é o valor de x que eu encontrei? 5. 13 menos 5, 8. Então, eu já encontrei o primeiro par ordenado do sistema, a primeira solução. Então, quando x vale 5, o y vale 8. Só que o x tem outro valor, x igual a 8. Então, eu vou voltar nessa equação de novo e no lugar do x agora eu vou substituir por 8, que é o outro valor de x que eu encontrei. Então, eu vou colocar, ó, para x igual a 8. Quanto vale o y? Voltando nessa equação, ó, y igual a 13 menos x, copiando ela aqui de novo. Então, o y vai ser 13 menos 8, que é o x. 13 menos 8, y igual a 5. Então, deu trocada, né? Quando o x vale 5, o y vale 8. Quando o x vale 8, o y vale 5. Então, eu encontrei a solução do sistema. Os dois pares ordenados, ó, 5 e 8, 8 e 5. Só que, de acordo aqui com a figura,
eu falei que o x representa o comprimento da fazenda, ou seja, o comprimento do retângulo, o maior lado. Então, vou considerar então, ó, x igual a 8, esse aqui eu não considero, x igual a 8, que é o comprimento da fazenda, e y, que é o menor valor que a largura, vale 5. Então, essa é a solução do problema. Então, as dimensões são 8 km de comprimento por 5 km de largura. Então, essas são as dimensões da fazenda. É o que está falando o problema, 8 km de comprimento por 5 km de largura. Então, está aí mais uma questão lá da atividade 3.